Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa fria e chuvosa manhã de Jerusalém, os relógios marcam 2 graus de temperatura. Eu devo dizer a vocês que em 11 anos em Israel eu nunca enfrentei um inverno tão intenso ainda no mês de março. Mas com frio, com chuva, sigamos com o estudo do Sefer Vaikra, do livro de Vaikra, o terceiro livro da Torá. Na semana passada fizemos a leitura da primeira Parashá que tem o mesmo nome, Vaikra. Nessa semana vamos fazer o estudo da Parashá Tzav. Mas todas elas estão profundamente conectadas. Por quê? Porque esse livro é chamado de Torá do Kohanim, a Torá dos sacerdotes, porque ele se dedica basicamente a ensinar acerca do funcionamento do Mishkan no deserto e depois do templo em Jerusalém, o Beit HaMikdash, de como os sacerdotes deveriam fazer o serviço ao Criador. Qual é a primeira parte do serviço a Hashem no Mishkan e depois no Beit HaMikdash? Você deve imaginar, pode imaginar, que seria algo que permitisse uma profunda conexão dos sacerdotes de Israel com a Kadosh Baruch Hu. Mas a Torá nos diz que Terumat Edeshem consistia basicamente em recolher as cinzas dos korbanot, dos sacrifícios do dia anterior, que ficava depositado no misbé, no altar. E vejam, às vezes essas cinzas eram montanhas de cinzas, porque havia ocasiões que milhares de sacrifícios eram feitos no Beit HaMikdash, dependendo da data, do número de judeus que fossem lá fazer os seus sacrifícios, e os Kohanim lutavam para cumprir essa mitzvah, a mitzvah de limpar. Primeira parte do serviço no Mishkan, no templo em Jerusalém, era limpar o altar, retirando as cinzas, separando as cinzas. E a descrição da Torá, ela é impressionante, chama a nossa atenção. Por quê? Porque nós sabemos que os sacerdotes usavam túnicas brancas, limpas, vestes impecáveis. Vocês conseguem imaginar alguém usando uma túnica branca indo limpar montanhas de cinzas? Vocês conseguem imaginar o que acontecia, como eles ficavam depois de fazer essa limpeza? Eles ficavam imundos e lutavam para poder cumprir essa mitzvah. O que a Torá vem nos ensinar na sua narrativa desse fato? Que quando se trata de assunto de kedushá, de santidade, de atos espirituais, não existe nada que seja degradante. Porque muitas pessoas vão dizer, não, limpeza não, isso não é kavod, para mim isso não me confere honra. Não existe nada em assunto espiritual que seja degradante, que seja baixo, tudo é elevado. E quando a Hashem nos manda fazer alguma coisa, nós fazemos. Quando a Hashem mandou ao rei Saul, através do profeta, orientá-lo a matar cada malequita, mulheres, crianças, homens, soldados, animais, não deixar nada vivo naquela tribo, Shaul deveria ter cumprido essa ordem, ele não cumpriu. O que aconteceu? O que aconteceu é que o rei Agag, enquanto era prisioneiro de Shaul, teve um filho. Quem foi esse filho? Amã! Se ele tivesse cumprido as ordens de Hashem, nós não teríamos enfrentado, né? Na Babilônia e depois na Pérsia, nós não teríamos enfrentado Amã. Toda a narrativa que se segue na Megilá está durante o governo do rei Ahasverosh. Nós somos obrigados a cumprir aquilo que a Torá nos orienta, não apenas nós judeus, mas todos nós seres humanos. A Torá é instrução. Se é para limpar a sinagoga, você limpa. Você não diz, isso não é para mim. Se é para limpar um Beit Midrash, um local onde você estuda a Torá, isso é kavod, isso nos confere honra. É para recolher os livros e colocar nas estantes, arrumar o sidurim, arrumar as cadeiras, limpar os banheiros da sinagoga. Você faz. Eu devo lembrar a todos vocês, fato importante, quem foi o substituto de Moshe Rabbeinu na liderança do nosso povo? Você vai dizer, eu já sei, Yoshua. Mas, meus amigos, nosso povo no deserto era um povo de profetas. Todos os judeus, toda aquela geração era feita de profetas. Moshe Rabbeinu tinha milhares de discípulos, além do povo todo ter estudado o Torá com Moshe. Havia os líderes das tribos, os sábios das tribos, os sábios do nosso povo. Quando Moshe soube por Akadosh Baruch Hu que ele não entraria na terra de Israel, que ele morreria, qual foi a primeira preocupação dele? Com seu substituto. Quem Moshe queria que substituísse ele na liderança dele? Seu filho primogênito. Mas Hashem disse não. Essa é uma disputa de grandes sábios. Quem tinha santidade para substituir Moshe? Yoshua. E você vai dizer, eu já sei,
Porque Yoshua foi o servo mais fiel de Moshe, esteve com ele em todos os momentos. Quando Moshe subiu o Monte Sinai, Yoshua foi com ele até o início, naturalmente ficou aguardando por ele. Yoshua estava sempre com Moshe, mas não foi essa a razão. A razão é nos revelada por um Midrash. Yoshua, depois que terminava de estudar a Torá nas tendas, no Beit Midrash que havia no deserto, ele arrumava as cadeiras, ele limpava, ele passava uma vassoura, ele arrumava os livros que eram fonte do nosso estudo. Yoshua conquistou o mérito de liderar o nosso povo em direção à conquista da terra de Canaã, porque além de ser um homem dedicado ao serviço de Hashem, corajoso, ele limpava o Beit Midrash. Foi essa humildade que deu a ele a santidade para liderar o nosso povo. E a primeira coisa que os Kohanim fazem é recolher as cinzas do misbé, do altar. Eu acho que é evidente para qualquer um de nós que não existe em matéria de assunto espiritual nada que seja baixo, tudo é alto, é elevado, tudo é belo. Durante a pandemia, e nós ainda estamos vivendo a pandemia, nós enfrentamos e continuamos enfrentando uma situação muito difícil. A maior parte das nossas instituições foi fechada durante muito tempo. Fomos proibidos de manter as sinagogas abertas, as casas de estudo. Também perdemos a arrecadação e não conseguimos mais pagar. Muitas sinagogas, muitas casas de estudo, e este voto não conseguem mais pagar pessoas para fazer sua manutenção, sua limpeza. Essa é uma das consequências da pandemia, né? As pessoas fazem menos tzedakah, né? Uma sé delas para as sinagogas é menor, porque muita gente perdeu o seu emprego. E nesses momentos em que as sinagogas têm que ser reabertas e que elas têm que ser mantidas para que nós possamos seguir rezando o serviço das tefilot, para que nós possamos seguir estudando, nós precisamos contar com o trabalho voluntário das pessoas. E os rabinos mobilizam as suas congregações, chamando os membros das congregações a, depois de terminadas as tefilot, limparem as nossas casas de estudo, as nossas casas de oração, as nossas sinagogas. Devemos servir a Hashem da mesma forma que os Kohanim serviam no Beit HaMikdash e vão voltar a servir. Nós limpamos, não existe serviço degradante. Nós não sentamos, não rezamos e nos retiramos sempre depois das orações. Agora a gente não se retira, a gente permanece e oferece um trabalho voluntário porque é necessário limpar a sinagoga para que ela esteja impecável, bonita, linda, limpa. E assim deve ser em relação a tudo, ter o Matadesh. Nós temos oportunidade de servir aos seres humanos com atos de bondade o tempo todo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar de tzedakah. Isso não faz a menor diferença. Você tem força nos braços, você tem a possibilidade de se oferecer como voluntário, é um trabalho que você pode realizar e tem grande kavod, ao contrário do que você possa imaginar, tem grande kavod. Todo assunto de Kedushá é elevado. O vinho que você compra, as velas que você compra, o tzitzit que você usa, as mesuzot que você coloca na sua casa, todos os assuntos relativos ao serviço divino são santos. Portanto, limpar os templos, limpar as casas de estudo de Torá também. Se Yoshua fez isso, se cada um de nós se oferece como voluntário, se os Kohanim, uma classe sacerdotal no interior do povo judeu, escolhidos, né, como descendentes de Arão, para nos servir, para serem, né, os servidores mais preciosos do nosso povo no serviço no Beit HaMikdash, você não vai se oferecer se eles faziam a limpeza das cinzas, né, dos korbanot. A gente está falando de cinzas de animais que foram incinerados no misbé. É disso que se trata, meus amigos. Não é um serviço limpo, mas tudo elevado, nada é baixo. Façamos todas as mitzvot com alegria no coração, com orgulho de servir a Hashem, se sentindo honrado por poder fazer a limpeza da sua casa de oração, não importa, né? Nós temos oportunidade de comprar um lugar para nós no Olam Habá, servindo ao Criador em todos os atos espirituais. E esse é um trabalho de enorme grandeza.
Eu acredito que vocês estejam compreendendo o sentido aqui. É um trabalho de sacerdotes, mas você não é sacerdote, eu não sou sacerdote, mas todos nós podemos fazer o trabalho no Mishkan, como se fôssemos sacerdotes, meus amigos. Então iniciemos o dia de hoje com esse sentimento de que nós podemos servir ao Criador como se fôssemos também sacerdotes. Vai.